E eu tive a oportunidade de conhecer, de lidar com famílias de autistas e com autistas. E de lá para cá eu mergulhei no estudo sobre essa faceta da natureza humana e tive a oportunidade de conhecer pais e mães que são verdadeiros exemplos de amor e abnegação com seus filhos autistas. Por isso, que o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma reflexão sobre esse tema, fazendo um link entre o que a ciência sabe, o que a experiência do cotidiano familiar com os autistas ensinam, com o que a doutrina espírita nos apresenta. A década era 1940 e o mundo estava atônito com o desenrolar da Segunda Grande Guerra Mundial. 2 médicos de origem austríaca que não se conheciam, porque um estava erradicado nos Estados Unidos e o outro morava na Europa durante a guerra. Leo Kanner e Hans Asperger. Esses 2 médicos que não se conheciam concordavam em um único termo: autismo. De origem grega, atos, autismo quer dizer voltar para dentro de si ou estar dentro de si. No entanto, a concordância desses 2 profissionais pararam por aí. Porque Kanner começou a tratar o autismo como parte da heberfrenia. E Asperger dizia que o autista é uma pessoa dotada de características especiais, que mesmo com poucos mecanismos de relacionamento social, eles teriam uma mente privilegiada. Essa tese de Asperger foi bastante interessante porque poupou a vida de muitos autistas nos campos de concentrações nazistas. Porque acreditando que eles tinham capacidades mentais especiais, não os sacrificaram. Foi daí que criou-se essa ideia de que os que têm Asperger são pessoas que têm uma inteligência acima da média. E foi daí que nasceu a síndrome de Asperger. No entanto, tecnicamente já não se fala mais o termo autista. Se diz transtorno do espectro autista. Porque os profissionais da área descobriram que as características dos autistas são tão diversas, tão diferentes, que ficou impossível classificá-las. Então eles inseriram dentro de um espectro. O espectro seria, por exemplo, quando nós pegamos uma luz branca, a luz do sol, e passamos ela pelo prisma, e ela abre num leque que visivelmente temos a impressão que são as 7 cores do arco-íris, mas que vai de diferenças de nuances muito específicas e muito diversas. Até mesmo o termo síndrome de Asperger já não existe mais, porque, segundo os especialistas, tudo faz parte desse espectro autista. Portanto, como o autismo não tem características patológicas, como não existem exames, porque ele é algo relacionado não ao corpo, não ao cérebro, mas à mente, ele não é considerado uma doença, mas sim um transtorno. É por isso que não existem exames que detectam o autismo, exames clínicos, exames laboratoriais. E por esse mesmo motivo é que não existem medicações específicas que tratam o autismo. O autismo ele é diagnosticado por profissionais habilitados que, através da observação das características, através da pesquisa, principalmente junto
com familiares, com aqueles que convivem com a criança, ele irá ponderar e definir se pode ter o TEA, o transtorno do espectro autista. E ainda pelas características da criança, ele deverá classificar entre leve, moderado e grave. Essa classificação, ela não determina características dentro de cada um, não determina comportamentos dentro de cada um. Essas características são dadas, aliás, essas classificações são dadas apenas para determinar os cuidados dispensados a essa criança que está inserida dentro dessa classificação. Portanto, como os próprios especialistas afirmam que o autismo é algo esparramado dentro de um espectro muito variado, muito variável, por esse motivo mesmo, é que nenhum autista é igual ao outro. Nenhum tem características exatamente iguais às outras. Existem as características que se assemelham em todos, mas não necessariamente a mesma coisa. As ciências médicas que gravitam em torno da problemática autista, por ainda desconhecer a existência da alma, por ainda desconhecer que quem controla a mente é o espírito, tem até hoje, em nível de especulação, as causas do autismo. Então não existe nada comprovado, simplesmente especulam-se, por exemplo, que fatores ambientais como a poluição pode causar autismo, que infecções durante a gestação pode causar autismo, que o diabetes pode causar autismo. Fazem até uma relação entre o ácido fólico, a vitamina D, e o ômega 3, tanto para tentativas de tratamento quanto para prevenção do autismo. Especula-se, inclusive, que até a idade do pai, se for avançada, geralmente acima de 45 anos, pode ser um gerador de autismo. E quando eu, Carvalho, vejo na literatura médica essas especulações, eu me lembro do início do século XX, lá na França, mais precisamente em Paris, no Hospital de La Bicêtre, onde Jean-Martin Charcot, que estudava a loucura, e que mais tarde foi chamado de esquizofrenia, utilizava-se da observação para determinar, por exemplo, os tratamentos para a loucura. Os profissionais da época observavam que um paciente que estava internado, ao tentar fugir, quando subiu a determinada altura, desequilibrou, caiu e bateu com a cabeça e melhorou, eles anotavam concussão cerebral, cura loucura. Quando eles observavam que um paciente, num acidente qualquer, tomou um choque elétrico muito grande, ou teve uma pancada, ou um susto muito grande e melhorou, eles estavam a praticar essas técnicas. Criaram os chamados poço da serpente, que eles colocavam o paciente em uma cadeira sobre um alçapão, e num determinado momento abria e ele tomava uma queda. E aquela queda, quando não matava, quando não lesionava, geralmente trazia uma certa melhora. Como estavam morrendo muitos pacientes, encheram de água. Aí quando não matavam pela pancada, matava afogado. E alguém muito inteligente teve a ideia de colocar ali serpentes para que o choque fosse muito maior e desse resultados. Então, dessa mesma maneira, até hoje, quando se dá essa observação de situações onde a gestante teve diabetes, uma infecção, ou casos de um pai que era mais velho, gerou autismo, se anota que aquilo pode ser causa de autismo. Mas não existe nenhum estudo conclusivo. Não existe absolutamente nada que comprove isso até os dias atuais. No entanto,
Uma fake news comprovada, ou seja, um dado que muita gente espalha e que é falso, é que vacinas poderiam causar autismo. Absolutamente, vacina nenhuma causa autismo. Portanto, quando a ciência, enfim, descobrir a alma, ela terá várias respostas, não apenas para o autismo, como também para a depressão, para a ansiedade, para o pânico. Mas muito já se evoluiu, muito já se cresceu, ao ponto de que, por exemplo, se acreditava que a proporção de autismo entre meninas e meninos seria de 25%, ou seja, para cada 4 meninos, haveria uma menina autista. No entanto, os profissionais mais atualizados já dizem que esta proporção pode estar errada, que essa estatística pode não ser real. Porque, em verdade, existe uma dificuldade de diagnóstico das meninas pelo comportamento, pelas características do feminino. Geralmente, uma menina, ela é mais tranquila. Quando ela tem casos, quando ela tem um quadro de autismo leve e não chega a atrasar a fala, que é uma das principais características que levam os pais até os médicos, isso passa totalmente desapercebido. Por as mulheres geralmente serem mais organizadas, gostarem das suas coisas sempre arrumadinhas, tudo muito metódico, não se desconfia. Não percebe que uma menina, por exemplo, na escola, ela está mais acanhada, mais isolada, porque geralmente são tímidas, são retraídas, são acanhadas. Então, dificilmente se percebe um quadro de transtorno de espectro autista nas meninas. Somente, geralmente, aliás, quando elas entram na adolescência ou na juventude e começam a ter dificuldades de relacionamentos porque não entendem piada, não entendem duplo sentido, não se relacionam muito bem com as pessoas e desenvolvem depressão ou crise de ansiedade, procuram um profissional da área de psicologia e muitas vezes vão ser tratadas na depressão e na ansiedade. Os melhores profissionais conseguem pensar daquela alma as características que poderiam trazer para o transtorno de espectro autista. No entanto, isto é muito mais difícil, mas com toda certeza no futuro, essa dificuldade de diagnóstico deve cair bastante. Agora, de tudo o que nós falamos, o que realmente é comprovado, e o que realmente funciona é uma intervenção multidisciplinar para a vida do autista. A presença de terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, pedagogos, isso funciona muito bem e traz uma qualidade de vida melhor não só para o autista quanto para a família, porque favorece a melhora da sua comunicação e do seu comportamento social. No entanto, deixando as partes técnicas de lado, uma grande parte das pessoas, quando falamos de autista, imagina que o autista é apenas aquela criança que fica fazendo movimentos com as mãos, tocando de roda, ou às vezes caminhando na ponta dos pés ou emitindo sons estranhos. Outra parte das pessoas imaginam que os autistas são grandes gênios. Na verdade, os movimentos estereotipados estereotiparam os autistas. Porque essas características que são comuns na maioria deles, os movimentos com as mãos, andar na ponta dos pés, emitir grunhidos, ficar mexendo com a cabeça, são chamados de movimento estereotipados, ou seja, são estereótipos deles. Mas acabou fazendo com que as pessoas desinformadas achassem que autismo era absolutamente só aquilo. Mas a verdade é que o autista, ele não vive só isolado em si mesmo. Existem pessoas autistas que têm uma vida quase que normal, que apresentam algumas dificuldades de convivência
e que não são supergênios. O neurologista Dr. William Rezende, da Clínica Regenerate de Brasília, diz que, na verdade, a grande maioria dos autistas não são nem tão inteligentes assim. Que, pelo contrário, eles possuem certo grau de dificuldade mental e um QI muito baixo. Essa ideia de que os autistas seriam gênios, que foi classificado como portadores da síndrome de Savant, vem de séries como a de passa na Netflix, The Good Doctor, ou o filme mais antigo, The Rayman, onde aqueles personagens são autistas que trazem uma capacidade de memória cerebral muito grande. No entanto, segundo os especialistas, eles não passam de 1% dos autistas, sendo bastante raro, e pelo motivo do qual que são assim, a doutrina espírita explica, e nós vamos ver mais à frente na nossa reflexão. O autista, portanto, ele se movimenta dentro de um espectro muito grande, variando de tipologias, de características, de comportamento, mas eles não apresentam nenhuma característica facial ou corporal, como, por exemplo, quem tem síndrome de Down, o que dificulta bastante para quem não conhece. E, embora limitados dentro desse espectro, eles são muito diferentes entre eles. Até mesmo porque a alma humana, ela tem uma variedade quase infinita de entendimentos e de comportamentos. Portanto, o autismo, em essência, é essa falta de capacidade de se relacionar com as pessoas. É a relativa incapacidade de comunicação social. O autismo não existe, aliás, para o autista não existe um comprometimento direto da inteligência. Existe um comprometimento direto da sua capacidade de relacionar-se com o mundo externo, de relacionar-se socialmente, de relacionar-se com os outros. Quase todas as crianças autistas são extremamente sensíveis a todos os tipos de estímulos, sejam eles sons, sejam eles luzes, sejam eles tatos, sejam eles cheiros. Para eles, os estímulos entram em sua máxima intensidade e que fazem com que eles tenham muita dificuldade de filtrar essa intensidade. Vamos entender. Imagine que você está pela primeira vez entrando num grande aeroporto. Você está atrasado para o seu voo, e ali você precisa descobrir em qual portão que está o seu voo, qual o horário correto da saída, da partida, e você sai andando pelos corredores lotados de gente passando para lá para cá, os letreiros das lojas, as placas indicativas, os sons, tudo aquilo está chegando a você como um estímulo muito grande. Frente a essa situação, você é capaz de se socializar no meio desse tumulto todo? Com certeza não. Os autistas também não têm essa capacidade. Vejamos um outro exemplo. Imagina que você está viajando de madrugada no banco do carona de um carro, e de repente você acorda com os faróis altos de um caminhão vindo em sua direção, e qual a sua primeira reação? Se proteger daquela luz, tampar os olhos, virar os olhos, não que ele vá chocar com o carro, mas ele está vindo na direção contrária. Da mesma maneira que você tenta se proteger desse desconforto, o autista também tenta se proteger dos desconfortos que eles sentem. No entanto, eles guardam um jeito próprio de se protegerem. Eles guardam um jeito próprio que a maioria das pessoas julgam como esquisitice. Os movimentos, as falas, o jeito, nada mais é do que uma forma de se guardar em si mesmo, tentando se proteger daquilo que para eles superexcita, pela grande sensibilidade que eles têm.
Abanar as mãos, andar em círculos, são, na verdade, maneiras próprias de acalmar esses estímulos que eles recebem de fora. E não algo estranho como a maioria das pessoas imaginam. Os autistas buscam a seletividade alimentar, tentando evitar coisas que tenham texturas diferentes, cores diferentes da que ele está acostumado. Não é por alguma coisa estranha, simplesmente porque eles não conhecem nada muito diferente do que estão acostumados a comer e têm o receio de lidar com aquilo que não conhecem. Gostam da rotina, gostam da rotina de usarem os seus objetos, gostam da rotina de fazerem as coisas como modo de autoproteção de situações que eles não dominam, de situações que eles não conhecem. Evitam o contato direto ou se afastam, porque eles têm justamente essa dificuldade muito grande de relacionamento, de entender o que se passa em torno deles, de entender o que se passa com o outro. Imagina, por exemplo, uma situação de uma adolescente que foi criada a vida inteira lá na roça, no meio do mato. E de repente ela muda para uma cidade grande, para um grande centro. E logo na primeira noite vai com a amiga para uma balada. Ali naquela balada ela vai ver as pessoas diferentes dela, todos os estímulos de som, de luz, de conversas, de risos, de bebidas. Qual seria o comportamento natural dessa adolescente? Obviamente, ela ficaria recatada. Ela ficaria afastada das rodas, por não entender o que se passa, por não compreender o que conversam, o que fazem. Então ela estaria ali retraída. Em outras proporções, é exatamente isso que acontece com o autista quando ele lida com o mundo, que para ele é algo totalmente anormal e diferente. E para complicar, o autista ele tem extrema, em alguns casos, e total dificuldades, em outros casos, para lidar com as metáforas. Eles não entendem metáforas, e aí é uma coisa muito complicada. Porque, principalmente na nossa cultura, nós utilizamos muito a metáfora. A linguagem do autista ela é tácita, ela é objetiva. Ela não tem essa variação que nós usamos, como, por exemplo, eu estou num lugar e comento para um amigo meu, você viu que gata que é aquela mulher? Se um autista ouvir isso, ele vai entender que a mulher é um animal, é um felino. E não o que eu quis dizer. Se eu disser para a minha namorada, o meu amor por você é do tamanho do mundo, e o autista ouvir, ele vai tentar ficar imaginando como que um amor pode ser do tamanho do mundo, literalmente do tamanho do planeta. Ou se ele ouvir alguém dizer assim, o que aconteceu com o Zé? Ah, bateu as botas. Nunca ele vai entender que estão falando que o Zé morreu. Então essa dificuldade de lidar com o que é diferente, com as metáforas, torna-os mais retraídos, mais cuidadosos. E de maneira que eles desenvolvem métodos próprios para defender a si próprios essas esquisitices do nosso mundo. Tem uma história que aconteceu à época de Francisco de Assis, muito interessante. Um dos seus primeiros discípulos e um dos mais companheiros, o Frei Junípero, era alguém que hoje nós entendemos que teria todas as características de um autista. Certa feita, Junípero estava visitando um outro frei no convento de Santa Maria, na Pociúncula, uma daquelas áreas muito belas de Assis, banhadas pelo sol. E ali, ele vendo que o companheiro estava muito debilitado, ele perguntou, meu irmão, o que eu poderia fazer por você? Ah, Junípero, eu creio que eu sararia se eu comesse um cozido de pé de porco, porque eu ando com tanta vontade.
Junípero, então, ouvindo aquele clamor do amigo, saiu rapidamente, e no bosque ali próximo, ele percebeu que havia alguns porcos comendo, sendo vigiados, obviamente, por alguém. E ele não pensou duas vezes, sacou de uma faca de cozinha que ele havia levado, avançou sobre o porco e cortou uma de suas patas. Ele foi então até o convento e pediu que se fizesse um cozido daquela pata. Serviu para o seu amigo. E que, coincidentemente, houve uma melhora. No entanto, aquele empregado que vigiava os porcos saiu correndo e foi contar para o patrão. O patrão, extremamente irado com aquela situação, foi até o convento e falou muita coisa para os frades. Voltou-se para eles e disseram que eles não eram nada daquilo que eles tentavam passar, que eram uns falsos, uns criminosos, que cortaram a pata do seu porco por maldade, por excesso de malícia, e xingou bastante. Francisco ficou extremamente assustado com aquela situação. E depois de ouvir em silêncio, imaginou que só podia ser com Junípero. Então o chamou e disse: por acaso foi você que cortou a pata do porco daquele senhor? E Junípero, extremamente feliz, e disse: sim, meu pai. Fui eu, porque o nosso irmão, que estava bastante mal, disse que precisava de um cozido, eu fui lá, fiz, e veja, ele está bom. Ah, eu cortaria 1000 patas de porco, se fosse preciso, para poder curar os nossos irmãos. Francisco disse: mas você não pode fazer isto. O porco não é seu. Corra, vá lá até o proprietário, jogue a teus pés e se desculpe. Junípero, sem entender muito bem, foi até lá. E justificou para o proprietário o que aconteceu. E a sua justificativa fez o proprietário ficar mais irado ainda. E ele xingou mais ainda, esbravejou mais ainda, e Junípero repetia com alegria: mas o senhor não está entendendo, eu cortei a pata para fazer um cozido para o meu irmão que ficou melhor, ele está curado. E o proprietário avançou sobre ele, esbofeteando. E ele com alegria dizendo: mas o senhor ainda não está entendendo. Eu fiz isso para o bem do nosso irmão. Foi até o ponto que o dono do porco se rendeu. E mais tarde, mais calmo, matou o porco, assou e levou para os frades no convento, inclusive se desculpando por aquilo tudo. No entanto, nós não estamos aqui romantizando o autismo. Existem condições de autistas que levam não só a criatura, mas toda a sua família a mergulhar em patamares de dor e sofrimento muito grandes, e que quem está de fora dificilmente consegue compreender. Situações que levam alguns pais, algumas mães a questionarem a existência de Deus, a questionarem por que aquilo está acontecendo com seu filho, ou mais, por que aquilo está acontecendo com eles. No entanto, quando nós olhamos o autismo pela ótica espírita, entendemos que as experiências com uma criança autista, ou com um adulto autista, fala muito mais de esperança do que de finitude. Nós aprendemos, dentro da doutrina espírita, que absolutamente tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, que invariavelmente escapa à nossa compreensão. Em O Livro dos Espíritos, na questão 373A, Kardec pergunta: o corpo de um deficiente mental pode, assim, abrigar um espírito que teria animado o corpo de um gênio em uma existência precedente? E os espíritos respondem: sim. A genialidade torna-se às vezes um flagelo quando dela se abusa. E este é o ponto que dificulta a ciência a compreensão do autismo. Porque a ciência atual ainda desconhece
as questões relativas à alma. E eles não conseguem diagnosticar, não conseguem encontrar a causa verdadeira, porque o problema do autista não está no cérebro, não está na matéria. O problema do autismo, portanto, não é considerado uma doença, porque não existem marcadores biológicos. Porque a mente não é um órgão. Porém, a alma fala de complicações do passado, porque o autismo é, sim, uma doença da alma. O autismo fala das transgressões das chamadas leis naturais, sobretudo as leis morais apresentadas em o Evangelho segundo o Espiritismo. Como, por exemplo, segundo a doutrina espírita, uma das primeiras causas do autismo é a transgressão da lei de sociedade. Nós somos seres gregários. Nós nascemos para viver em grupo, para viver em família. Porque é durante a nossa vivência em grupo, a nossa vivência em família, que nós aprendemos e, principalmente, que nós ensinamos. E a convivência em família é uma das mais importantes. Por isso que pessoas que fizeram votos de silêncio, que se isolaram da sociedade, que prepararam a sua mente para viver o resto da vida todos sozinhos, especializam suas mentes a esse tipo de vivência solitária e invariavelmente reencarnam como autistas. E são aqueles autistas que às vezes trazem alguma capacidade cognitiva, mas que traz muita dificuldade na convivência social. Outras vezes, aquelas pessoas que, movidas por algum interesse, utilizaram das suas inteligências para destruir famílias, para quebrar vínculos familiares. Nós não estamos falando de pessoas que saem de casa ou que se divorciam, não. Estamos falando de pessoas que investem contra as famílias e criam situações que dissolvem aqueles grupos familiares. Inevitavelmente voltarão como autistas para reaprender e para desenvolver o respeito e os estímulos de amor e convivência social. Nesses casos, o auxílio dos pais é fundamental para a melhoria da qualidade de vida desse autista. O segundo ponto é a transgressão da lei de destruição. Nós, quando estamos na nossa caminhada evolutiva, nós estamos caminhando principalmente para evoluirmos moralmente. E dentro dessa evolução moral, nós vamos nos humanizando. Ou seja, nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades de compartilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a capacidade de auxiliar o próximo, de amparar. Nós aprendemos a apreciar a natureza, o belo, as artes, as ciências. No entanto, quando nós deixamos os nossos interesses puramente materiais e egoísticos sobrepujar as nossas emoções mais sublimes, nós começamos a nos desumanizar. E quando nós vamos nos desumanizando, um dos primeiros sintomas é a depressão. Não que toda depressão é de pessoas que estão se desumanizando. Eu estou dizendo que quando a pessoa começa a desumanizar, a primeira coisa que ela apresenta como característica são indícios de depressão. Muitos deles com ideação suicida. Esses, invariavelmente, irão reencarnar com graus severos de autismo. Em outra vertente, quando nós utilizamos a nossa inteligência para destruir, igualmente acabamos por nos desumanizar.
Pessoas que criaram guerras, conflitos, batalhas, que foram causadores de dor, de fome, de sofrimento, de mortes, são pessoas que desumanizaram-se. Numa outra vertente, políticos extremamente corruptos, que usam da sua inteligência para angariar fundos, desviar verbas, falsificar licitações, onde lá na ponta ocorre a destruição. Famílias, vidas, pessoas que passam fome, pessoas que têm dor e sofrimento por conta daquilo, estão se desumanizando. Um outro exemplo, pessoas que vivem na estimulação de movimentos ideológicos, que visam a destruição moral, ou a destruição física de pessoas, de grupos, de uma sociedade, estão desumanizados. Estão afrontando a lei de destruição e, invariavelmente, reencarnarão como autistas. O terceiro ponto seria a transgressão da lei de reprodução. Pessoas, por exemplo, que promovem o aborto, e aqui não estamos falando de mães que abortam. Essas têm outras consequências. Nós estamos aqui falando de pessoas que utilizam da sua inteligência para promover o aborto, para promover a afronta da lei de reprodução, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, que ao invés de utilizar do seu conhecimento e sua inteligência para salvar vidas, utilizam, principalmente na tentativa de ganhar dinheiro, para promover abortos. Políticos ainda, que se utilizam da sua inteligência para cooptar grupos e aprovar leis que liberam aborto. Juristas, que utilizam da sua inteligência para achar brechas na lei, para tentar defender o aborto. Pessoas ainda que utilizam da sua inteligência para manipular outras mentes, implantando a ideologia do aborto. Ferem frontalmente a lei de reprodução e igualmente a lei de destruição. E por ficarem desumanizados, defendendo e promovendo a morte, o crime covarde de um ser indefeso, desumanizaram-se no sentimento mais nobre que é a valorização da vida, poderão reencarnar como autistas, num processo muito doloroso que exigirá a reestruturação do amor. De maneira geral, então, qualquer agressão das leis morais, cuja palavra-chave é inteligência, a utilização do conhecimento e da inteligência poderá levar ao autismo na próxima reencarnação. Mas não são apenas essas situações que fazem com que uma pessoa reencarne como autista. Mas isso explica, por exemplo, por que existem autistas extremamente inteligentes. Porque foram pessoas, espíritos, que utilizaram da sua inteligência para promover a morte, a destruição. E que, portanto, reencarnaram tendo cerceada parte cognitiva, parte do uso da inteligência, mas trazem especializações. Muitos autistas têm uma especialização em algo que são muito bons. E desenvolvem de tal ponto a chegar à maestria. Mas nem todos são completos nessa inteligência. Os do síndrome de Savant são dessa maneira, mas não completamente inteligentes.
No livro Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio Correia de Miranda, ele anota: muitos desses espíritos, ao se deparar com as possíveis dificuldades que enfrentarão na próxima existência, se recusam a reencarnar e por isso se fecham em seu mundo íntimo, numa vã tentativa de se fechar para o mundo ao qual foi forçado a estar. Ou seja, eles, sabendo que irão passar por uma dificuldade muito grande na reencarnação, por conta dos plantios feitos, se recusam a reencarnar. Não querem reencarnar. Se revoltam contra a reencarnação, mas disso nada adianta, porque não somos nós que determinamos. Existe a aplicação da reencarnação compulsória. E quando eles se veem naquele mundo que eles não queriam estar, fecham-se em si mesmo. Uma vã tentativa de evitar a situação, mas não está evitando, está adiando. Mas ainda existe uma quarta situação. E essa quarta situação, ela é extremamente interessante. E nós encontramos uma citação em o livro A Gênese. Mais precisamente no capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados, onde Kardec diz que nesse momento de mudança de nível do planeta, que muitos chamam de transição planetária, onde nós estamos passando por uma grande faxina, cujo momento de reforma faz com que nós recebemos espíritos que vêm de outros orbes no intuito de nos auxiliar, como também temos a retirada de espíritos que estão atravancando a evolução do planeta. Acontece, porém, um fato muito interessante, que alguns espíritos extremamente moralizados, que aceitam reencarnar na Terra, para auxiliar nessa mudança, inclusive genética, possuem uma especificidade no seu perispírito, que ao encaixar no corpo da genética humana da Terra, ocorre uma desconexão dos pensamentos. E alguns desses espíritos reencarnam na sua primeira chegada no planeta como autistas. E isso é muito interessante nós observarmos, porque isso não se trata de um defeito de projeto, não se trata de incompetência dos engenheiros siderais que estão trabalhando no desenvolvimento do corpo humano, mas de algo extremamente planejado. Porque da mesma maneira que há 200 mil anos atrás, nós saímos do Pithecanthropus erectus e entramos no Homo sapiens, cuja configuração genética nos dá essa aparência de hoje, nós recebemos esse mesmo auxílio daqueles que foram chamados de os exilados de Capela. No livro que leva o mesmo nome, o autor diz que nas primeiras reencarnações desses espíritos, que reencarnaram em corpos humanos que eram macacoides, que mais se assemelhavam a símios do que a seres humanos, porque possuíam um cérebro muito pequeno, o queixo proeminente, podia-se ver o perispírito daqueles espíritos da capela saltando, digamos, do limite da caixa craniana dos humanos daquela época. No entanto, uma das funções deles foi trazer essa nova configuração genética, que fazendo exatamente o que Charles Darwin disse no evolucionismo, à medida que vai havendo mudanças genéticas, as próximas gerações vão nascendo, incorporando aquelas mudanças. Estamos hoje com essa configuração, graças a esses espíritos da capela. E sabemos que os corpos humanos que habitarão a terra regenerada terão uma configuração mais bela, mais elegante, mais ereta,
Inclusive, com vamos colocar aqui, com o desaparecimento de alguns órgãos que se tornarão inexpressivos para a nossa convivência. E isso está começando agora. Obviamente, vai levar alguns séculos, para não dizer milênios. No entanto, existe uma característica especial, porque nem todos os autistas são esses espíritos que estão chegando. Eu disse seres moralizados. Esses autistas geralmente são aqueles que tinham a classificação antiga como síndrome de Asperger. Mas trazem em si aquele quê de mansuetude, de moralidade, que mesmo às vezes agindo com dificuldade, você vê na sua essência essa moralidade. Mas essa aprimoração ainda vai algum tempo. Os demais são espíritos que necessitam da reencarnação, que necessitam do convívio familiar para reabilitar-se de falhas muito graves do passado. E essa reabilitação, inevitavelmente, passa pelo amor, o amor da própria família. Dizem que os autistas não têm cura. Pode ser. Mas assim como os tipos de autista variam muito dentro de um espectro, as possibilidades de melhora de um autista também variam ao infinito. Segundo a ótica espírita, não deve ser rotulado uma pessoa como incurável. Nós não sabemos o que aconteceu na vida pregressa desse espírito. Nós não sabemos o que ele precisa vivenciar e reparar nessa existência. Portanto, nós não sabemos as suas limitações. Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, que João anotou no seu capítulo 3, no versículo 8, disse: o vento assopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é gerado do Espírito. Ou seja, nós não sabemos quem que é aquela alma que habita aquele corpo, portanto, não tem como eu dizer que aquela limitação não vai ter cura, não vai ter uma melhora. Nós temos aí também a epigenética, que veio jogar uma pá de cal em cima da ditadura genética, dizendo que fatores externos, leia-se dedicação e amor da família, pode alterar os genes e fazer uma mudança radical nas configurações, inclusive de transtornos ou de doenças. Constantemente, médicos diagnosticam crianças como autistas e destroem sonhos de pais, sepultam esperanças quando dizem assim: o teu filho não vai poder falar, o seu filho nunca vai comer sozinho, o seu filho nunca vai viver autonomamente, o seu filho nunca vai ter uma vida independente. Segundo o Espiritismo, a potencialidade de uma alma é ilimitada. Por isso, ninguém deve dizer a uma criança: você nunca vai fazer isto. Nós temos na história o exemplo de Wilma Rudolph, que foi uma criança norte-americana portadora de poliomielite, a paralisia infantil. Todos os médicos disseram que ela não iria andar. Ela se dedicou a fisioterapias intensivas. Ela fez todo o esforço possível e em 1960, nos Jogos Olímpicos em Roma, foi a primeira mulher americana a ganhar 3 medalhas de ouro num só jogo olímpico. E ela tem uma citação: os doutores disseram que eu nunca iria andar. A minha mãe disse que eu iria andar. Esse é o ponto principal para ajudar o autista e a família autista a ter esperança, a acreditar e principalmente a agir.
Talvez nós poderíamos dizer que sim, existe uma medicação muito eficaz para o autismo. E essa medicação, invariavelmente, se chama amor. E aqui eu não estou falando só como espírita. Lembra que no começo eu falei que eu pesquisei, que depois daquelas experiências, nos atendimentos fraternos, onde eu conheci muitos autistas, eu apaixonei pelo tema, conheci pessoas e fui mergulhar no conhecimento do assunto? Pois bem, nos Estados Unidos, há mais de 10 anos estão utilizando uma técnica que tem conseguido avanços significativos na melhora de vida de vários autistas. Inclusive fazendo com que autistas extremamente agressivos, ou aqueles que ficavam ensimesmados apenas com seus gestos estereotipados, passassem depois de 2, 4, 5 anos a conviver de maneira natural na família, na escola, na sociedade. No entanto, não é um método muito fácil, porque exige com que o pai ou a mãe, quando se dispor a ter tempo para o seu filho autista, que se dedique àquele momento 1000%. Que não fique pensando nem nas contas a pagar. Que naquela dedicação valorize cada gesto, cada detalhe desse momento. Porque para o autista, um simples gesto, um olhar diferente pode ter um significado gigantesco e um passo muito complexo para ele próprio. O segundo ponto é que os pais percebam as motivações dos seus filhos autistas, que estimulem essas motivações e que façam essa estimulação com o maior entusiasmo que puderem. Porque quando o pai ou a mãe observa o que estimula o filho e faz aquilo com entusiasmo, com alegria, torna para o autista as situações, os momentos, muito mais divertidos. E é assim que nós entramos no mundo deles, para conhecer por que aquelas coisas são importantes para eles. E quando nós conseguimos penetrar no mundo deles e conhecer essa diferenciação, ocorre uma mágica muito grande no mundo do autista, que faz nascer o germe da empatia. A empatia é uma das maiores dificuldades ou impossibilidades de um autista, mas que com dedicação e amor, comprovadamente, é reversível. A partir desse ponto, nós conseguimos trazê-lo para o nosso mundo. A partir desse ponto, nós conseguimos fazer com que o autista, mesmo que timidamente, mesmo que muito pequenamente, comece a interagir, a desenvolver a empatia. O interessante é que hoje, naturalmente, nós vemos pais com seus filhos nos parques, em qualquer que sejam os lugares, fazendo companhia com seus filhos, mas com o celular na mão. Para o autista isso não vale. Eles clamam pelo amor no seu sentido mais puro, mas também na sua potência máxima. Não se pode amar a um filho e odiar o seu autismo. Eles entendem uma mensagem diferente, porque eles entendem como se o pai estivesse dizendo: eu não amo você como você é. Os pais precisam compreender que absolutamente ninguém que recebe na família um filho autista não está comprometido frente às leis morais com aquele filho. E que, portanto, tem a responsabilidade de se dedicar e igualmente fazer a reparação, porque invariavelmente, salvo raríssimas exceções de pais missionários, invariavelmente esses pais foram copartícipes ou incentivadores
da queda dessas almas. Quando há amor, verdadeiramente qualquer barreira pode ser derrubada. Claro, dentro de uma janela de tempo que é muito diferente da nossa. Cabe aos pais que contribuíram para a queda desse filho, retorná-los por caminho. Essa é a essência da lei de reencarnação. Essa é uma das mais belas facetas do amor de Deus por nós todos. Portanto, conhecer, para que nós possamos nos libertar da ignorância e fazer a diferença, é fundamental. Eu desejo a todos uma excelente semana, que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Primeiramente, pedir aos médiuns que se levante para a gente fazer o passe. Muito obrigado, Carvalho, pela palestra. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muitos deles a gente já tem muito conhecimento, porém falta o praticar na nossa inteligência. Que a paz de Jesus Cristo esteja presente em todos os nossos caminhos. Que a nossa família espiritual, nossos amigos, estejam sempre conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos iluminando, nos trazendo paz, a paz que merecemos e a paz que buscamos. Que a nossa vida seja transformada a partir de cada momento que decidimos nos transformar e que cada pensamento que temos seja para o bem do próximo, para o nosso bem, para o bem de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos, da nossa família, de quem conhecemos e até de quem não conhecemos. Pois um simples ato que façamos faz a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus nos proteja, que a nossa evolução chegue de acordo com a nossa necessidade. E que não deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje, que é dar um passo a mais na nossa evolução, respeitando o próximo, ajudando quem precisa da nossa ajuda, direcionando bons pensamentos, boas palavras e tendo sim verdadeiramente os nossos atos de caridade com o nosso próximo. Lembrando que caridade não é apenas financeira, mas a principal de todas, doando amor e o nosso tempo que temos para doar. Que a paz de Jesus Cristo esteja em todos os hospitais, em todos os lugares onde possa ser permitido chegar e ser aceito essa paz que Deus nos permite. Que os bons espíritos cuidem das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que estão aprisionadas pela lei do homem e que haja um despertar na vida de cada um que passa pelas provações da vida terrestre, pois é necessário passarmos por tudo o que passamos para a nossa evolução, conforme o nosso adiantamento. Que Deus nos proteja, que tenhamos uma ótima semana e que assim seja. Obrigado, vão em paz.